salve, turma forte da PSO, que maravilha, estamos reunidos para mais uma semana de estudos. Eu estou aqui com meus grandes amigos, o Quinaldo e o Kevinho. Olha, já encontrei, cara, o Kevinho. Esse é o Kevinho. Não é o MC. Por isso que ele fica sempre embriagado, né? Kevinho. Aí, ó, vocês ficam falando... Tem o MC Kevinho, esse aqui é o PR Kevinho. Ó, isso não pode, que é bullying, não pode. Eu conheci o vinho do Paraguai, né? Agora do Peru. É a Chipa. Falando nisso, Kevin, o King Kong que você falou que ia trazer pra gente então, aí? Eu não trouxe porque eu quero comer sozinho, né? Não quero compartilhar. Muito bem. King Kong só pra ele. Muito bem. Mas é isso aí, galerinha. Nós estamos aí para mais um estudo da lição. Na lição de número 6, o tema As Duas Alianças. Já estamos aí, cara, 6 semanas juntos, né? 6 semanas juntos aqui. Construindo todo um raciocínio em torno desse tema. Tá sendo bacana, né? A gente tá legal, bastante. Tá legal. Além de poder compartilhar de forma diferente a lição, né? Conhecer vocês, as histórias aí que a gente ouve. Nossa, as histórias do Reinaldo são as curiosidades, né? Eu acho que a gente tem que ter uma curiosidade também. A de hoje qual que vai ser? A curiosidade de hoje qual é? Vamos ver. Não, me ajude. Eu não... Não, só acrescentar uma coisa que você falou. O lugar mais legal que vocês já foram. Pode ser. Boa. Só lugar legal. Acrescentar o que você falou, que... a Paulista Sudoeste, né? APSO, né? Talvez tem gente que tá ouvindo, não consegue entender o que é a Paulista Sudoeste, né? A associação é o que está organizando este processo que a gente está fazendo o podcast, né? Mas esse podcast é para todo mundo, né? Todo mundo. Todo mundo que quiser ouvir, se quiser compartilhar para outras pessoas para entender melhor este tema sobre aliança e qualquer parte do Brasil, até do Peru eu vou compartilhar isso. Olha aí, rapaz, não sei se vai entender, né? É internacional. É internacional. E está dentro do projeto Fortes, que o objetivo é poder levar a lição de Escola Sabatina através do podcast aos jovens desta região. Fortalecer a Escola Sabatina jovem. Fortalecer, muito bom. Aí. Que é um dos lemas do projeto Fortes, inclusive. Fortes, né? Uma das metas é essa, né? Escola Sabatina jovem fortalecida. E lembrando também para os nossos amigos aí que nos acompanham que isso aqui não é um substituto ao estudo diário da lição. É um complemento, é um auxiliar. Então, cada um aí tem que ter a sua lição, como nós estamos aqui também, né? Seja no celular, no iPad ou a lição física, como ficar mais fácil. Diariamente, estudar diariamente. E aí esse material, entre outros, na internet também vai complementar. Sabe o que me lembrou? Tem gente que acorda todo dia, pega no celular e já vê um vídeo, né, de uma meditação e acha que a meditação já foi. Né? Não, exatamente. Calma aí, meu amigo. 3 minutinhos com Deus, não sei cuidado, eu tenho uma história que o cara, com a lição assim, ó, fechada pra cima de mim, né? O cara levantou no meio da igreja, foi lá e pegou a minha lição assim, deixa eu ver se o pastor estuda a lição. Rapaz do céu. Pra ver se tinha escrito alguma coisa. Exatamente, dá mole. Exatamente. Se a moda pega, hein, cara? Se a moda pega. Não, então... Jovens, não façam isso em casa, por favor. Por favor, estude a lição, anote direitinho. Isso, né? No vídeo não vale. Não vale. Fica é complemento. É complemento. Mas vamos lá. Um lugar bacana, mais maneiro que vocês já estiveram. Vamos começar por Reinaldo. Não, peraí. Você é maneiro. Tô pensando. Não, você propôs isso aí porque você já sabe. Você já sabe. Eu não sei aqui. Olha, assim, o que me veio à mente agora, assim, bem rápido, até vi uma imagem hoje desse lugar. Na verdade, eu quero citar esse lugar, mas vou fazer a referência a outro. É Capitólio. Muito legal, lindo lá. Mas o lugar assim que foi... Fica onde? Só para Minas Gerais. Ah, Minas Gerais. Achei que era... Minas Gerais. Entendi. Não. Mas é o Parque Nacional de Ibitipoca, que também é em Minas. Eu gosto muito disso, de aventura, né? De montanha, de natureza, caverna. Eu gosto muito disso. Então lá você tem todo esse conjunto. Natureza exuberante, muitas cavernas, muita água. Então, eu passei... São 42 quilômetros de extensão esse parque e eu consegui, em 2 dias, visitar todos os pontos desse parque. Muito legal, vale a pena. Um lugar bem bacana, pertinho da gente, né? Não precisa gastar muito dinheiro. Você paga o ingresso e pode passar o dia lá
nessas aventuras. Legal. Muito bom. O Ednei vai ficar por último, porque o melhor, né? Então, Mas você nem sabe o que eu vou falar. Você está na minha cidade, Presidente Prudente. Não, pode ser também, mas vai ser mais legal. Vamos rápido, que o tempo passa rápido aqui. Não, eu vou falar sobre... umas coisas lugares que eu mais gosto de ir é Maragogi, que é o Nordeste. Muito bom, muito bom. Então, porque lá a gente consegue andar 1 quilômetro para frente, ver os corais, os peixes, e é um clima muito agradável, um mar cristalino, então é isso aí. Maragogi. E você, Ednei? Cara, fala a verdade. Humildade. Fala a verdade, que a gente sabe. É só ir no Instagram dele. Olha as fotos das Instagram dele. Então, o povo vai saber, hein, Ednei? O povo vai saber. Cara, o pior é que não tem como fugir, aqui, mas o fato é, o lugar mais incrível que eu já estive na minha vida é Phi Phi Island, na Tailândia. Ou Ilhas Phi Phi. Eu não sei explicar, cara. É impressionante. Procura na internet aí a foto. Procura o Instagram dele, você vai ver. É um negócio surreal. Ednei, como que é? @Ednei. @pr.Ednei Miranda. Isso. Aí você vai ver o que é. Tá bem pra baixo lá as fotos. Mas é legal, né? Mas é bonito, cara. Acho que a natureza... a natureza é fantástica. Quando eu vi no YouTube, realmente é bonito. No YouTube. Eu entendi a referência do YouTube, mas tudo bem. Vamos pra lição. Vamos pra lição. Quando eu consegui juntar um dinheiro assim depois de uns 10 anos... Não, mas cara, sabe que a Tailândia é um dos destinos mais baratos do mundo, cara. Aí, ó, é bom saber. É muito mais barato do que... Europa, talvez. Europa, Estados Unidos. A moeda lá é muito barata, né? Que é o bar, né, que eles falam. Entendi. E um bar lá corresponde a centavos no Brasil. Então, entendi. Então, é barato os passeios? Sim, os passeios, a acomodação, comida. Que legal. O que encarece é a passagem. A passagem, de fato, é um pouquinho mais salgada. Mas, de resto, às vezes o que você paga numa viagem para o Nordeste, ficando numa boa região, né, um bom hotel e tal, e pagando caro em comida... é o que você vai gastar indo para esse local. Tá bom, eu vou pensar nisso. Mas vamos lá, meus amigos. Vamos ao que realmente interessa. O nosso foco aqui não é viagens por enquanto, mas quer dizer, é a viagem para o céu, que por aqui passa pelas alianças. E o foco dessa semana são as 2 alianças. E olha que interessante, em Gálatas 4, que é o texto central da lição, nós temos aí uma referência que o apóstolo Paulo faz a 2 figuras, 2 personagens importantíssimas da história bíblica do Antigo Testamento, que são Sara e Agar. Sara nós conhecemos muito bem, é a legítima esposa de Abraão, certo? E Agar era a serva, né, a escrava de Sara. E a Bíblia fala que um dia Deus apareceu para o patriarca Abraão, fez uma aliança com ele, e parte dessa aliança envolvia uma promessa de uma descendência que viria através de Sara. Mas havia uma questão, né? E a questão era a seguinte: Sara, ela era estéril, ao passo que o Abraão, era um homem de idade avançada, né? Mas o problema maior era o fato de Sara ser uma moça estéril. E ela não podia ter filhos, e então eles tentaram dar aquele empurrãozinho, aquela ajudinha para Deus para resolver aquele problema. E então Sara, ela oferece seu filho, ela oferece o seu filho, a sua escrava, né? Ela oferece a sua escrava para ter um filho com Abraão, e a partir daí então é que começa toda a história que nós vamos estudar juntos. Porém, antes, nós vamos começar fazendo uma prece ao nosso Deus. Kevin, por gentileza, nos conduza em oração. Querido Deus, esses temas têm nos ajudado, têm nos fortalecido, que o Teu Espírito Santo esteja conosco ao momento de falar, com as pessoas que estão ouvindo também, que este momento seja um momento de crescimento espiritual para cada pessoa que está aí nos ouvindo e nos vendo. Nos usa, é isso que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Kevin, aproveitando que você orou, cara, como que é isso? O pai da fé, patriarca, amigo de Deus, o Abraão, né? A referência espiritual da história do povo judeu e dos cristãos também. E aí é justamente esse cara que dá um vacilo de ter uma relação extraconjugal, por mais que a esposa tenha consentido, né, entre aspas, mas é uma relação fora daquilo que é o ideal de um casamento, né, que nós sabemos que é uma relação monogâmica. O cara tem um filho com uma escrava e ele pensa que através disso ele vai resolver um problema que na verdade só Deus podia resolver. Como interpretar essa história? E olha só, a gente comentou, né? Quando você está falando de Abraão, a gente comentou que a palavra aliança eterna aparece na Bíblia 16 vezes.
e relacionado a Abraão e a descendência dele 13 vezes. Olha aí. Né? 13 vezes, ou seja, Deus destaca muito a aliança eterna com Abraão e a sua descendência, mesmo ele tendo feito o quê? O que ele fez, as coisas erradas que ele fez, ele sabia que estava errado, Deus então entendia e mostrou isso, que esse não era o caminho, ele tomou essa decisão, tentando tampar de alguma forma o resultado que ele queria, mas graças a Deus, né, que isso não afetou no sentido de ele conseguir aliança com Deus. Porque a gente já estudou ao longo desse tempo que Deus, ele refaz a aliança com seus filhos. Mas a questão é, por que ele tomou essa atitude? Né? Por que ele tomou essa atitude, sendo que era uma pessoa abençoada por Deus? Uma pessoa que tinha uma comunhão com Deus, uma pessoa que tinha um contato quase direto com Deus. Né? Por que ele tomou essa decisão? Então, aqui a gente começa a entender um pouco as decisões do ser humano, afastado de Deus, mas também entender como Deus ele refaz os erros que a gente comete, tenta reconciliar para que a gente possa então se corrigir e se aproximar cada vez mais de Jesus, né? Realmente é uma pergunta muito interessante e realmente é uma questão que a gente precisa entender melhor, porque pode acontecer com a gente também. Quer dizer, nós não estamos imunes então, né? A gente às vezes olha para Abraão e critica, nossa, Abraão não confiou em Deus e tal, mas e nós, no lugar de Abraão, como reagiríamos, né? E aí, pastor Reinaldo, nós agora estamos nesse dilema que a lição nos traz, nessa comparação de Sara com Agar. E até, inclusive, a lição, ela faz... Aliás, a lição não, mas o apóstolo Paulo, em Gálatas 4, ele faz até ele usa aqui uma simbologia... Uma alegoria, né? Uma alegoria, isso, para referir-se a Agar como sendo um símbolo da primeira aliança e Sara como um símbolo da nova aliança. E qual que é o ponto que Paulo quer chegar com essa comparação das duas alianças, usando essas duas mulheres como referência em Gálatas 4? Obrigado. Realmente, essa obrigado, Ednei, meu amigo. Mas é o cara mais experiente, né? Olha aqui. Eu não sei. Olha a lição do cara toda marcada. Olha a Bíblia do cara toda marcada. Eu quero mostrar isso aí pro pessoal que talvez pode assistir. Exatamente. Quem for assistir no YouTube, tá vendo? Olha aí. Dá pra ver? Olha a lição dele aqui. Olha, jovem. Siga o exemplo do seu pastor. O pessoal aí de Piracicaba, olha aí, o seu pastor estuda a lição. O pessoal que tá ouvindo, a gente tá junto. Eu tô mostrando aqui a Bíblia dele. Peraí, olha isso. Não, desculpa aí. Cuidado que tem que ser com duas mãos. Olha aqui, ó, a Bíblia dele riscada. Exatamente. A lição dele riscada. É riscada aqui fala? Riscada. Segura aí a Bíblia. Rabiscada. Então, nós nesse momento estamos mostrando a Bíblia e a lição dele. Exatamente. Né? Que ele entende. Você sabe, né, que tem aquele negócio lá, né, de quando Elias vai para o céu e Eliseu pede a ele, né, deixa-me a sua capa, né, para que eu tenha o mesmo espírito. Já tem dono. Já tem dono? Então tá bom. Eu ia pedir, né, deixa a sua Bíblia então, para que quando a gente for prosseguir o ministério, a gente tenha o mesmo poder. Ele fez uma pergunta difícil, mas para a pessoa certa. Então, é contigo aí, ó. A Bíblia riscada, a escola sabatina, tudo riscado aí. Beleza, então. Vamos ao comercial. Mas, gente, é o seguinte, quando Paulo ele cita Abraão, aquela nação toda ali já conhecia a história do início ao fim, né? Sim. Então, a gente não pode negar isso. E quando nós relembramos aqui nesse texto essa história, da mesma forma, nós sabemos que o cordeiro foi providenciado como substituto daquela oferta que Abraão oferecia, que era o seu filho Isaque. Abraão, ele realmente recebeu uma grande promessa e, didaticamente, novamente, né, o apóstolo Paulo, a Bíblia Sagrada, ajuda a gente a entender isso daí. O momento em que ele se vale desse recurso, né, que foi ter uma relação com Agar para gerar um filho, ele confia em Deus, ele sabe que Deus está ali. Abraão era um homem fiel, era uma pessoa que andava com Deus, tinha intimidade com Deus, mas também estava equivocado, porque ele se antecipa e ele quer, através de uma ação humana, encontrar a realização da promessa que Deus havia feito. A promessa, ela se dá da forma que Deus mostra.
não é? O desfecho total. Agar está representando aí as ações humanas na tentativa de resolver o problema, e Sara são as ações divinas na solução do nosso problema. Só quem pode resolver o nosso problema do pecado, da natureza carnal, é Cristo Jesus, no tempo dele, da maneira dele. Qual é a parte humana? É se submeter, esperar o tempo de Deus e continuar firme, né? Porque Deus diz: sai, vai, atitude, confia, acredita, você será pai de uma grande nação. Então, Deus, ele está pronto a cumprir todas as suas promessas. Calma, a salvação é única e exclusivamente pela graça de Deus. Então, pastor, pegando o que você falou, né? Reinaldo comentou, é que Agar representa a atitude, pode-se concluir assim, a atitude do ser humano para resolver as coisas. Isso. E posso ir um pouco mais além, usar talvez as obras para merecer a salvação. Exato. E então Sara representa então a atitude divina para resolver o problema. Em outras palavras, é depender da atitude de Cristo Jesus para receber a graça. Ou a salvação pela fé. Ou a salvação pela fé. Olha só que interessante. E diante de uma situação totalmente improvável, porque não havia nenhuma condição humana disso. Era só pela ação de Deus mesmo. Sabe que história me lembra? No Evangelho, aquele rei que perdoou, né? Aquele rei que perdoou, se eu não me engano, 10 mil talentos, né? Sim, sim. 10 mil talentos, e ele foi perdoado, depois ele saiu, e alguém devia 100 denários, né? Para aquele que tinha sido perdoado. E ele não perdoou, porque 100 denários, né? A gente faz uma comparação, um denário, um dia de trabalho, basicamente, 10 mil talentos... Um talento era 6 mil denários, se eu não me engano, a matemática. Ou seja, resumindo, não vamos entrar em muitos detalhes. O rei perdoou uma dívida quase impossível de pagar. E ele não perdoou uma dívida que era possível pagar. Em 100 dias de trabalho estava quitado. Em 100 dias de trabalho, 3 meses de trabalho, 3 meses e meio. Então, era impossível perdoar essa dívida do primeiro, né? Era impossível. Mas aí o rei perdoou. Então, como ele está falando, era improvável ele ter o filho de forma humana, mas aí a atitude divina entrou para poder, então, ter uma geração. Interessante, né? É uma coisa também, Ednei e Kevin, porque que a lição comenta que esse comportamento humano mantém a gente na escravidão, né? Na escravidão. Abraão, ele toma uma providência de resolver o problema. No entanto, ele continua escravo do problema. Entendeu? Ele continua escravizado naquela situação, porque no fundo, ele sabia que a mulher dele era Sara. E era com ela que ele deveria ter. E Deus havia dito exatamente isso. Então, ele buscou e tem um paliativo, né? Deus não quer nos dar paliativos. Deus não quer resolver os nossos problemas circunstancialmente. Deus veio para resolver o nosso problema completo do pecado. E é uma coisa importante, porque quando falamos da escravidão também, a tendência moderna dos cristãos é pensar que a lei de Deus, ela também é uma forma de escravizar, né? Quando você vive com base na lei, quando você obedece à lei, você está sendo escravo da lei. Paulo realmente fala sobre isso em Gálatas e também depois ele aborda um pouco isso em Romanos, né? Ao falar sobre a escravidão da lei, que tem a ver justamente com aquilo que o Reinaldo falou, que é a tentativa humana de obter méritos próprios, ou então de obter a salvação por méritos próprios, né? A salvação baseada nas obras, ou de resolver os seus dilemas, os seus problemas no seu esforço particular. E o problema disso é que você vai viver sempre ali, né, numa roda que nunca vai ser do mesmo lugar, você vai girar e continuar no mesmo ponto. Você não vai sair daquilo. E até Paulo tem um texto bem forte em Gálatas 3, verso 10 ou 11, não me recordo exatamente,
em que ele fala o seguinte, que maldito, é o verso 10, maldito todo aquele que está debaixo da lei. E alguns entendem que isso refere-se, né, a uma maldição da lei. A lei é maldita, a lei é uma coisa ruim. Paulo diz o que em Romanos 7? De maneira nenhuma, a lei é santa, justa e boa. O problema é o quê? É o esforço humano de se apoiar na lei para ter a sua salvação. Então, quando ele diz malditos são aqueles que estão debaixo da lei, ele está se referindo àqueles que insistem em viver em um sistema de escravidão em que se baseia numa salvação por obras, por justiça própria, para obter a graça, para obter a justiça, para obter as bênçãos de Deus. Quando, na verdade, nós temos aí como exemplo de Abraão e Sara, né, que tudo aquilo que nós temos são dádivas de Deus. Quando Deus ele chama Abraão e diz, eu farei de ti pai de uma grande nação, Deus, ele de fato escolhe uma mulher estéril para que ele realize esse processo, para evidenciar para Abraão justamente isso, que o processo não seria algo natural, mas que o processo seria algo milagroso, porque é uma ação dele. E reparem como isso se torna um padrão na aliança, porque mais tarde, Isaac, o filho de Abraão, ele também se casa com uma mulher estéril. E ela dá à luz a gêmeos. E é engraçado porque mais tarde também, Jacó, um dos filhos de Isaac e Rebeca, ele também se casa com uma jovem que é estéril, que é Raquel. E ela dá à luz a 2 filhos, José e Benjamim. E na história bíblica você vai vendo nas alianças de Deus com o seu povo, mulheres estéreis dando à luz a filhos. É um ponto importante isso, porque existe uma promessa de um filho que vai vir, né? Lá em Gênesis 3,15, já falamos isso em lições passadas, o famoso proto-evangelho. Então Deus prometeu um descendente. E havia uma expectativa nas mulheres do Antigo Testamento, né, pela a vinda desse descendente. Quem vai ser a mãe do Messias? Será que ele vai vir de mim? Então por isso esse anseio das mulheres e dos pais também para terem filhos, porque de um deles viria o descendente, o Messias, o Cristo. Aí você tem Ana que dá à luz a Samuel, que era uma estéril, a mãe de Sansão que dá à luz a ele, sendo ela estéril também, e você tem vários casos. Aí você chega em Maria, e é engraçado que Maria não é estéril, segundo a Bíblia, mas ela é uma virgem, ela não é casada com José, e aí o conceito fica ainda pior, porque uma estéril conceber uma criança é mais aceitável do que uma virgem conceber uma criança. Então Deus ele construiu todo um padrão mostrando que o filho da promessa, ele não vem por meios humanos, ele vem por um meio divino. E tem outra coisa interessante, que a promessa de Deus, ela se cumpre. Apesar das limitações humanas, ela se cumpre. E Abraão errou nesse ponto, né? Eu achei interessante, talvez uma informação curiosa, do seguinte, que o nome de Abraão, né? Que era Abrão e depois se tornou Abraão. É isso, né? Me corrija se estiver errado o português aí. Tá certo. O significado de Abrão é... Em espanhol seria Abrão? Abram e Abraão. Nós outros hablaremos espanhol. Português. É interessante que o significado de Abrão é pai. E o significado de Abraão é pai de multidão. E Deus já tinha mudado o nome dele antes dele ter o filho. E aí coloca então Sara, né? Saraí, que era a esposa, que era a princesa, e depois Sara, que se torna senhora. Ou seja, Deus já tinha dado a promessa, muda os nomes, falando que ele seria... Imagina ele andando no meio da rua, pai de multidão, a tua esposa é estéril, não faz sentido isso aí. Porque Deus já tinha dado a promessa. Ele dá certo, ele dá a promessa como certa antes de ter acontecido, né? Que interessante. E na mudança desse nome, né? E aí explica Hebreus 11, verso 1, né? Que fé é certeza do que se espera e convicção do que não se vê. Abraão é um pai exaltado sem ser pai de um filho sequer. É legal que nenhum ato divino aconteceu por acaso. Sim. Todas as ações divinas só têm uma única intenção: revelar o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia ao homem pecador. As tentativas humanas, né? E Ismael, coitado, né? Sofreu e depois tem que ser abandonado no deserto. Então, isso traz prejuízo para as famílias, isso traz prejuízo para as pessoas, isso traz prejuízos e talvez o maior deles perder a salvação. Sim. E muitas das nossas decisões erradas por meio de obras, querendo se justificar, as consequências vão permanecer sempre na terra. É o que aconteceu com Abraão, a descendência dele, esse filho aí, depois a gente sabe o que aconteceu, tudo o que aconteceu. A gente também tem uma história parecida entre obras e graça, que é de Abel e Caim,
né? Abel e Caim, sacrifício, que também depois a gente entende que se encaixa nisso aí. Qual foi a consequência desse erro? A morte. A morte. Então, a gente fala muito que Deus, ele recomeça com cada um de nós, Deus perdoa, Deus dá uma nova chance, mas cuidado com as consequências que vem aí, que neste mundo, infelizmente, elas permanecem, e isso vai acabar só na volta de Jesus, né? É isso aí, meus amigos. O papo está muito bom, mas a gente já está partindo aqui para os instantes finais. E eu quero deixar aqui um pensamento para reflexão do nosso jovem ouvinte, para que ele pense nisso ao longo do dia, né, e faça disso a sua meditação para o dia de hoje. Um trecho de Ellen White, na lição de sexta-feira, esse trecho é extraído do livro Patriarcas e Profetas, e diz exatamente assim: a obra de Deus é a mesma em todos os tempos, embora haja diferentes graus de desenvolvimento e diferentes manifestações de seu poder para satisfazer as necessidades humanas nas várias épocas. E tem um outro trechinho que ela fala: em vez de tentarmos estabelecer nossa própria justiça, aceitamos a justiça de Cristo. Amém. Nós temos dois caminhos. Podemos seguir o caminho de Agar ou podemos seguir o caminho de Sara, né? A aliança simbolizada por Agar ou a aliança simbolizada por Sara. E o conselho da Bíblia, do apóstolo Paulo, do Espírito de Profecia, para todos nós, é que sigamos a justiça de Cristo, aceitemos a justiça de Cristo. E lembrando que a obra de Deus é a mesma em todos os tempos, com Abraão, com os dias de hoje, não importa a época, não importa a circunstância, Deus é o mesmo, né? Embora ele tenha formas diferentes de agir, na essência, a sua obra é exatamente a mesma. Amigos, as considerações finais, Pastor Reinaldo. Consideração final aí. Pra finalizar, se quiser uma história pra finalizar. Uma história, pastor, aquela história, aquela assim, imagina. Ou aquela frase poderosa. Daqueles tempos lá, aquelas campais jovens lá, que você pregava aquelas multidões, aquela história que fazia o jovem chorar e vir à frente. Isso, arrependido. não, mas Ednei. Eu participava de um pequeno grupo de olha jovens. aí, rapaz, falei pra você que tem. Eu participava de um pequeno grupo de jovens e aí uma jovem lá, e ela pedia muita oração por um irmão dela que estava preso. Havia feito um monte de bobagem. E nós oramos por ele. Um dia ela chega com um jovem lá no pequeno grupo. E ela foi e apresentou: esse aqui é o meu irmão. Nós ficamos surpresos porque ele tinha feito um monte de bobagem e ele ia pegar uma cadeia longa. E ele aparece lá, e aí ele dá o testemunho dele, que ele não sabe exatamente como ele saiu, como se ele não tivesse feito nada. E ele estava muito grato. E aí nós estudamos a Bíblia, eu tive o privilégio de batizá-lo. Oh, que benção. Que benção. Passado algum tempo, a gente perdeu o contato e não tinha mais notícia dele. Eu andando numa avenida principal lá da cidade, eu olhei assim, sentado no meio-fio de uma calçada, eu vi o rapaz. Aquilo me chamou a atenção e eu fui e sentei do lado dele, no meio-fio. Igual dois malucos ali, no meio da rua. Eu falei: rapaz, e aí, tudo bem com você e tal? Ele: ô, pastor, tudo bem e tal. E eu falei: e aí, por onde você anda? Eu falei assim: eu tô por aí e tal, tô trabalhando em tal lugar. E eu falei assim: e na igreja? Eu nunca mais te vi na igreja. Aí ele deu aquela pausa e falou assim: pastor, é o seguinte, mas não tô mais indo na igreja não. Aí eu falei assim: mas por quê, cara? Ele falou assim: não, pastor, é o seguinte, igreja não dá para mim não. Mas não tem esse jeito assim, igreja é o seguinte, tira da gente a liberdade, a gente não pode fazer nada, tal. Aí eu falei assim: vem cá, quer dizer que você está dizendo que você está livre e eu sou o escravo? Ele falou assim: pastor, você é escravizado nesse negócio aí. Eu falei: vem cá, você está careta? Perguntei para ele se ele estava usando droga, né? Ele falou assim: não estou careta não, pastor, estou usando um negocinho aí. Eu falei assim: Essa expressão é do Rio, careta? Careta. E eu falei assim, aí ele falou: estou usando um negocinho aí e tal. Eu falei assim: então tá, você não está mais careta, você usa um negocinho e você diz que é livre. Beleza, eu sou o escravo, caretão.
Falei, vem cá, é o seguinte, eu consigo agora me tornar uma pessoa igual a você. Eu posso usar droga se eu quiser, eu posso fazer tudo que você faz, sair da igreja, por ser um escravo, né? Então, se você quer um homem livre, você consegue, a partir de agora, ser como eu, careta? Ele olhou para mim e falou assim, não consigo, você sabe que é difícil. Eu falei assim, então quem que é o escravo dessa história? Ele falou assim, pastor, sou eu. É o seguinte, o evangelho, ele liberta. A gente é tão livre que a gente pode fazer o que a gente quiser, mas a gente decidiu fazer a vontade de Deus. Muito bom, cara. Vamos fazer oração. Com esse clima silencioso, né? Aquele apelo. Isso. A Sonete vai cantar nesse momento aqui. Vamos pôr a produção. Põe a Sonete cantando agora no final do podcast aí para finalizar. Mas muito bom, realmente é isso, né? Meus amigos, vamos encerrar orando ao nosso Deus e obrigado mais uma vez por todos vocês estarem aqui, por eu também, né? Todos nós estarmos juntos muito aqui. Bom. E os nossos jovens, nós nos vemos na próxima semana nesse mesmo canal. Pastor Reinaldo, depois desse apelo maravilhoso, então, fecha com uma oração, por favor. Deus querido, obrigado porque o Senhor nos torna livres para fazer a Tua vontade. Nós estamos constrangidos por esse amor que insiste em fazer conosco uma grande aliança. Ainda que a gente não tenha nada para te oferecer, o Senhor ainda continua fazendo alianças conosco. Obrigado. Muito obrigado. Ajuda-nos a sermos obedientes, então, em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, pessoal. Até a próxima semana. Valeu. Tchau. Valeu. Até semana que vem. Que cansaço.